Livro de João, capítulo 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Queridos, talvez você não está entendendo o porquê que você está passando por este momento tão difícil. Talvez você não está entendendo o porquê de tanto choro, de tanta dor, tanta luta, tanta prova, tanto sofrimento, tantas perguntas e até aqui nenhuma resposta. E tu ficas aí indagando a Deus e perguntando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, querendo entender, compreender o porquê que Deus está permitindo. Mas em sua palavra, Jesus, ele fala dizendo: o que eu faço hoje, você não entende, mas tu vai entender depois. A Bíblia diz que Ana, ela também não entendia o porquê que Deus encerrou a sua madre. Deus fechou a madre de Ana. Ana não entendia o porquê que Deus encerrou a sua madre. O seu sonho, o seu desejo era de ter um filho, de ser mãe. Mas ela teve a madre encerrada pelo Senhor. Deus fechou a sua madre. E até onde eu entendo, ninguém abre uma porta que Deus fecha. Você também não está entendendo o porquê que você está passando por este momento. O porquê é que Deus está permitindo tanto sofrimento. Você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Isso que Deus está permitindo, há um propósito de Deus. E você vai entender, você vai compreender. Tudo aquilo que Deus permite ou faz é com um propósito. E não compete a mim nem a você a entender, a compreender, mas aceitar e confiar nele. Deus sabe de todas as coisas. Talvez você tenha até pensado em parar, em desistir de tudo, abrir mão, pensando que Deus não se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, mas eu venho te dizer que isso não é verdade. Deus se importa sim com você. Deus se importa com você. Deus não vai desistir de você. Deus não vai te abandonar. Deus não vai abrir mão de você. A Bíblia diz que o vaso, quando ele se quebrou, ele estava nas mãos do oleiro. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quebrado ou não, você está nas mãos de Deus. Ei, a tua vida está nas mãos de Deus. O teu sonho, projeto, o teu futuro, a tua família, a tua história está nas mãos de Deus. Deus não vai desistir de você. Deus não vai te abandonar. Você ainda vai marchar por essa terra. Deus fará uma surpresa, guarda. Bíblia diz que tudo ouve a sua voz e obedece. Bíblia diz que estava lá o discípulo no meio do mar e o vento assoprava, o mar se agitava e eles pensavam que ia perecer. Eles pensaram que ia morrer. Eles pensaram que a sua história terminaria ali, que ali seria o seu fim. Eles olhavam para um lado, para o outro. Cadê Jesus? Espera aí.
Eles entraram no barco porque Jesus os constrangeu a entrar. Eles entraram no barco porque Jesus disse entra. Então Jesus deixou eles sem escolha, sem opção. Entra e acabou. Então eles entraram no barco obedecendo a voz de Jesus, a sua palavra. Mas Jesus também disse a eles: vocês vão atravessar. Porém Jesus não revelou para eles o que ia acontecer no meio do mar. Ele deixou em oculto. Tem coisas que Deus, Ele não te revela agora. Ele não te fala agora, porque Ele sabe que você não está preparado para ouvir. Você não está preparado. Então, para tudo, há um tempo. Jesus, quando estava falando com os seus discípulos, chegou um momento que Ele começou a falar com eles. E eles se entristeceram. Aí Jesus disse a eles: eu tenho mais coisa para vos dizer, mas não vou dizer agora, porque vocês não estão preparados para ouvir. Eu nem falei tudo e vocês já se entristeceram, já estão aí com o coração apertado. Então, queridos, Deus conhece a tua e a minha estrutura. Questionar com Deus, indagar com Deus, murmurar, não vai resolver. O melhor que você tem a fazer é confiar e descansar. Faça igual o salmista: minha alma descansa nos braços do Senhor como uma criança desmamada. É assim que você precisa estar. Nos braços do Senhor, descansando como uma criança no colo da sua mãe, confiando de que tudo vai dar certo. O discípulo em alto mar se apavorou, ficaram com medo, amedrontado, olhava para um lado e para o outro: cadê Jesus? Só havia escuridão, não tinha luz. Mas quando eles menos imaginaram, menos pensaram, eles olham. E quem é que ele vê? Um homem de branco, que vem andando sobre as águas. E este homem vem na direção do discípulo. E ao se aproximar deles, este homem, com a sua voz suave, serena, meiga, doce, a Bíblia diz que a sua palavra, ela é penetrante, vai até a divisão da alma, junta a medula, transpassa tudo. Aí Jesus libera a sua palavra: calma, tenha bom ânimo, não tenha medo, eu não sou um fantasma, sou eu. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Ele diz: vem, Pedro. Aí Pedro desce. Ei, para se aproximar de Jesus tem que descer. Tem que descer do barco do comodismo. É isso mesmo. Ele diz: vem, Pedro. Pedro desce. Se você obedecer à voz de Cristo, se você descer, você vai andar sobre as águas. Antes de Jesus aparecer
parecer, o que é que estava apavorando o discípulo? O vento, a água. Mas quando Jesus chega, o que é que ele faz? Ele faz Pedro andar por cima daquilo que estava ali amedrontando antes de ele chegar. Ele faz Pedro andar por cima daquilo que lhe afligia, que lhe amedrontava, que lhe apavorava. Deus te fará andar por cima daquilo que está te afligindo, daquilo que está te machucando. Quando você obedecer à voz de Deus, descer do barco, desça. Vai de encontro ao Mestre. Aí Pedro foi e começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que enquanto ele andava sobre as águas, ele estava focado em Cristo. Pedro estava focado em Jesus. E vai Pedro andando. Mas chegou um momento que a Bíblia diz que Pedro sentiu um vento forte. Pedro sentiu um vento forte. As águas se agitando. Foi neste momento que Pedro deixou de olhar para Cristo. Ele perdeu o foco. Foi neste momento aqui que a Bíblia diz que Pedro olhou de lado, olhou para o vento, olhou para as águas. Ele perdeu o foco e começou agora a olhar para as águas. Foi neste momento que a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. O medo começou a invadir a sua alma, o seu coração. Ele começou a afundar. Ei, quanto mais medo você sente, mais rápido você afunda. Cuidado com o medo. A Bíblia diz que o medo não provém de Deus, não. O medo é tido como um espírito de escravidão. Deus te deu foi o espírito de coragem. Não temas, não tenha medo, Deus está contigo. Pedro começou agora a afundar, e ele foi afundando. Mas quando ele estava quase afundando, ele gritou por socorro: Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que Jesus estava prontamente, pegou em suas mãos e o ergueu, o levantou. Ei, Jesus estava a todo tempo, todo momento pertinho dele. Mas o medo abalou a sua fé. O medo fez ele perder o foco. O medo fez com que Pedro perdesse o equilíbrio e afundasse. Mas Jesus ouviu o grito de socorro de Pedro quando ele gritou: Senhor, me socorre. Ei, Deus ouviu o teu grito de socorro. Aquele grito de socorro, Deus ouviu. Te prepara. Ele vai te socorrer. Tu desceu do barco, só foi, tu vai voltar com Cristo. Tu vai atravessar, mas o Mestre vai contigo. A presença do Mestre vai te acompanhar. Você não está só. Ei, Pedro afundou porque ele perdeu o foco. Você está aí cabisbaixo, abatido, triste, desacreditado porque você deixou de olhar para Cristo.
e está agora olhando para a prova, para a luta, para a dificuldade, para a porta fechada. Você está olhando para tudo e perdeu o foco. Mas neste momento eu te convido a se voltar para Cristo. Eu te convido neste momento a olhar para o nosso autor e consumador da tua fé. É dele que vem o teu socorro. Olha para Cristo. Não olha para o vento. Não olha para a tempestade, porque ela quer te afundar, quer te destruir. Olha para Cristo. É dele que vem o teu socorro. Você não está sozinho. Deus está contigo. Tu não estás entendendo agora, mas tu vai entender depois. Amém? Você não está só. Você não está só. Ana também não entendia. Ei, para finalizar esta palavra, deixa eu te falar uma coisa. Deus colocará um novo cântico na tua boca. Tu vai sorrir outra vez, mas não é um sorriso disfarçado, não. É um sorriso de vitória, de conquista, de alegria. É um sorriso de vitória. Deus colocará um sorriso na tua boca, assim como ele colocou na boca de Sara. Depois de 90 anos está ela com Isaac nos braços. Ela olha e diz: o Senhor me deu motivos para me sorrir. E todos aqueles que ouvir a minha história vai rir comigo. É assim que Deus faz. Vai se alegrar comigo, vai sorrir comigo, vai cantar comigo. Porque Deus fez acontecer um milagre, quando nem mesmo eu acreditava mais. Jesus chegou e abriu a madre. Isaac eu pude então gerar. E este menino é o filho da promessa. Seu nome é Isaac, significa riso. Deus te fará sorrir. Mas antes de Sara dizer que Deus me deu motivo para sorrir, para se alegrar, para agradecer, muito foi o choro. A aflição, noite escura, foram muitas. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Descansa. Eu não sei o tempo e nem a hora, porque a Bíblia diz que o tempo e as estações, a hora, pertencem unicamente a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza e convicção: o que Deus prometeu vai se cumprir. O que Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Vai acontecer. Deus coloca